Paz do Senhor Jesus, quem vos sauda é teu meu amigo pastor Henrique. Hoje, nessa sexta-feira, estou do monte, quero trazer aqui uma palavra de Deus profética para você. Peço você que compartilhe, peço você que divulgue esse trabalho. E lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, o seu nome, e você pode deixar aí o seu pedido de oração que estarei orando por você. Eu quero falar hoje sobre pinturas e quero falar hoje sobre brincos, pulseiras e etc. Nós vemos que, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela chega a condenar os enfeites, ou seja, chega a condenar as pinturas, chega a condenar os brincos, os anéis e etc. Mas pastor, outra hora as mulheres, os homens usavam anel, mas hoje as coisas mudaram. Claro, evidente que uma pessoa que é casada, ela vai usar a sua aliança. Quem é noivo, comprometido, vai usar a sua aliança. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, eu vou vos explicar dentro da palavra, que a mulher pintar as unhas, passar esmalte, batom, pintar o rosto, pintar o cabelo, descolorir os pelos do corpo, isso é desagradável e pecaminoso perante o Senhor. Também usar joias de ouro, joias de prata, de qualquer tipo, seja brinco, pulseira, anéis, etc., também é pecado, a não ser que seja uma aliança. Uma aliança mostrando que você é noivo ou mostrando que você é casado. Então nós vemos que as igrejas hoje em dia não estão mais ensinando sobre isso. As igrejas hoje em dia, os pastores, não estão mais ensinando sobre isso. É uma vergonha. Às vezes você olha uma mulher no altar, o cabelo está vermelho, a unha está vermelha, a boca está vermelha, está parecendo um demônio de pombagira em cima do altar. E os pastores estão piores ainda, porque a culpa de tudo não é aquela mulher que está no altar, porque não é ela que é a líder da igreja, mas o culpado é o líder por liberar tais coisas. Por quê? Porque o exemplo tem que ser dado através do líder, e quando o líder não dá exemplo, ele também peca. Mateus capítulo 5, versículo 36, fala do cabelo, que diz assim: nem jurará pela sua cabeça, porque não pode ter um cabelo branco ou preto. Quer dizer, ou o cabelo seja preto ou o cabelo seja branco. Mas não pode pintar o cabelo de forma alguma. Se o seu cabelo é preto, você tem que esperar ele branquear e deixar do jeito que Deus quer. Hoje em dia tem cabelo verde, vermelho, amarelo, azul, branco, rosa, preto e etc. Está igual camaleão. Cada dia que passa muda de cor. Então o pecado, isso é pecado tanto para o homem quanto para a mulher. Você observa que às vezes tem uma pessoa que tem 60, 70 anos, o cabelo está branco igual a lã da neve. Às vezes pinta, fica mais preto do que o que devia ficar, mas escondendo a sua velhice. Isso é pecado, pintar cabelo é pecado. Jeremias capítulo 4, versículo 30 diz assim: agora, pois, que fará o assolada, ainda que te vista de carmesim, e ainda que te ordone com enfeite de ouro, e ainda que te pinte em volta dos teus olhos, debalde te faria bela. Os amantes te desprezam e te procura tirar a vida. O que Deus quer dizer nesse versículo e capítulo, no capítulo 4 e versículo 30 de Jeremias? Que uma mulher que se pinta, uma mulher que se ordona com enfeites, ela é como uma prostituta. Porque quem tem amantes é uma prostituta. Você já viu aquela mulher de muitos homens? Observe que uma mulher que faz vida, ela é uma mulher de muitos homens. Ela é uma mulher que se relaciona com muitos homens. Homens casados, homens solteiros, jovens, velhos, novos, de média idade. Então ela é uma prostituta. Então Deus considera uma mulher que se enfeita com enfeites desta forma como se fosse uma prostituta. Então muitos pastores estão colocando prostitutas em cima do altar. Então colocando prostitutas em cima do altar. E Deus vai pegar eles na esquina. Deus vai acertar a conta com eles no último dia final.
Então nós vemos que a Bíblia Sagrada chega a dizer que todo aquele que se enfeita, os amantes te procura matar. Por quê? Porque é uma mulher de muitos homens. Pastor, mas eu só tenho um homem, só tenho meu marido, só tenho meu namorado, só tenho uma pessoa na minha vida. Mas você é cobiçada por milhares. Por quê? Porque você se ordona com enfeites, pintura e se torna sedutiva, com espírito de sedução, ao qual faz o homem cair e pecar perante o Senhor na presença da congregação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz assim: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado do cabelo ou no uso de joias de ouro ou na compostura dos vestidos. Tá vendo? O enfeite delas não seja no frisado de cabelo ou no uso de joias de ouro ou na compostura do vestido. Então significa que Deus está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo que tem que ter santidade. A igreja é pura, ela não se mistura com pintura, ela não se mistura com joia, com ouro, ela não se mistura com essas depravações. Então nós vemos que muitos pastores hoje em dia, eles não querem ensinar a doutrina, eles querem ensinar a prosperidade, a orgia do dinheiro, porque o que importa para eles é casa própria, é carro próprio, o que importa para eles é um bom dinheiro, um bom salário, mas uma alma não se importa. Claro que é bom ter dinheiro, ter uma casa, ter um carro, mas melhor ainda é ser salvo por Jesus Cristo. E muitos estão tendo riqueza, mas a alma está sendo enviada para o inferno. Então entenda bem que a igreja tem perecido por falta de entendimento, por falta de ensinamento. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras Sagradas, diz o Senhor Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 23 e 24, diz assim: e eles me disseram, faze-no deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que vos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse, que tem ouro, arranca, e me deram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então observa que os pingentes, os ouros, as pratas, foi lançada no fogo. E o que saiu do meio da pulseira? O que saiu do meio do anel? O que saiu do meio do brinco, do pince, do pingente? O que saiu no meio dessas joias? Saiu um bezerro de ouro. Então simboliza que o bezerro simboliza o símbolo de Satanás, o símbolo de Belzebu. Lembra quando Jesus expulsava demônio? O que os fariseus e príncipes disseram? Esse homem expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Então observa que o que aqueles homens disseram, porque Jesus fazia sinal. Quando a Bíblia fala que Arão jogou esses pingentes de ouro no fogo, saiu um bezerro de ouro. Então pessoas que usam tais coisas estão debaixo de maldição e adorando a Belzebu, adorando bezerro de ouro, adorando o diabo, e não estão adorando a Deus. Porque o homem só pode usar no seu dedo esquerdo uma aliança quando é casado, ou no seu dedo direito uma aliança quando é noivado. Então é a Bíblia que nos diz, é a Bíblia que nos fala a respeito dessas questões, a respeito da verdade, a respeito disso. Sobre vício, eu quero falar também sobre vício. Você já viu aquele pastor, aqueles membros, aquela igreja que gosta de um futebol, torce para o Cruzeiro, torce para o Galo, torce para o Botafogo, torce para vários times e muitas das vezes está dentro da igreja já assistindo o jogo no celular, está dentro da igreja falando de jogo, sua mente está concentrada em jogo, gosta de um baralho, de uma sinuca, de um truco, muitas das vezes gosta de participar de jogos valendo, de participar de jogos com a igreja, faz até time de futebol. Que igreja é essa? É a verdadeira Laodiceia, é uma igreja predominada pelo diabo, porque a igreja de Cristo não se contamina, a igreja de Cristo não se mistura com as coisas de Deus, ou seja, com as coisas do mundo. A igreja de Cristo é separada. Essas igrejas que tem futebol, que tem jogo, essas igrejas que os pastores, eles levam as suas ovelhas para praticar jogos, essas igrejas não tem nada de Deus, estão totalmente contaminadas
pelo diabo. Lá dentro não tem nada do Espírito Santo, porque as coisas de Deus não se misturam. A Bíblia fala que o mundo não pode se misturar com as coisas de Deus, nem as coisas de Deus com o mundo. Deus é inimigo do mundo e o mundo é inimigo de Deus. Assim como a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Então esses pastores que gostam de um futebol, esses membros, esses obreiros, eles têm que se consertar, porque senão a sua alma perecerá no inferno. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, fala sobre jogos, fala sobre vício. O vício também, muitos pastores, muitos membros, muitos obreiros gostam ainda de fumar, gostam ainda de beber, gostam ainda de tomar um vinho. Então entenda bem, são pessoas viciadas. Qualquer tipo de vício é pecado. Vício de jogo, vício de bebida, tudo isso é pecado. Daniel capítulo 6, do versículo 4, diz assim: então os presidentes e principados procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar. Por que não podia achar? Por que não podia achar? Porque Daniel era perfeito. Não podia achar naquela ocasião, ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício. Está vendo aí? Então não podia achar porque ele era fiel. Ele era perfeito diante de Deus. Ele não tinha vício de baralho, ele não tinha vício de futebol, ele não tinha vício de fliperama. Os pastores hoje em dia, em vez de estar lendo a Bíblia, eles estão lá no jogo, no fliperama, estão lá no futebol, estão lá no truco. Hoje em dia a igreja está jogando truco. Eu nunca vi uma coisa dessa. Joga truco, xinga a mãe, xinga o pai, xinga o irmão, xinga a irmã, xinga até ele mesmo. Esse negócio de truco é coisa de Satanás, não é coisa de Deus não. Então a igreja está misturando com truco, a igreja está misturando com pife, a igreja está misturando com sinuca, a igreja está misturando com futebol, a igreja está misturando com bebidas, com vício, etc. Então são igrejas que estão reprovadas diante de Deus. É a verdadeira Laodiceia. Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz assim: o vinho escarnecedor é a bebida forte. Tá vendo? O vinho escarnecedor e a bebida forte, ela é forte, ou seja, ela destrói, ela consome a vida do ser humano. O vinho escarnecedor e a bebida forte, ela destrói todo aquele, ou seja, e todo aquele que nele erram nunca será sábio. Tá vendo? Todos aqueles que erram no vinho, na bebida forte, no vício, nunca será sábio. Então, irmãos, a igreja tem que ser perfeita. A igreja está imperfeita perante Deus. Isaías 55, 2 diz assim: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comerei o melhor desta terra. Ouve-me atentamente e comerei o melhor dessa terra. Ouvi quem? Ouvi a Deus, ouvi o próprio Jesus. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, não faz embriaguez com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que a igreja vai encher do Espírito Santo? Orando. Como que a igreja vai encher do Espírito Santo? Em jejuando. Como que a igreja vai encher do Espírito Santo? Buscando. Como que a igreja vai encher do Espírito Santo? Perseverando em santidade. Mas você sabe o que a igreja está querendo hoje? Vamos jogar um baralho, vamos jogar uma sinuca, vamos assistir um futebol, vamos jogar um videogame, vamos jogar um totó, vamos beber um vinho, vamos beber uma bebida e enfim, só quero saber de vício. Então lembrando, para resumir essa palavra aqui, pinturas de qualquer tipo é pecado. Todo homem ou toda mulher que pinta está pecando diante de Deus e deixando o espírito da vaidade, o espírito da Jezabel, o espírito da prostituição entrar nele. Jezabel, quando queria enganar o povo de Deus, enganar Jeú, o que ela fez? Ela pintou os olhos, pintou as unhas, e a Bíblia fala pintou os lábios e foi para a janela. Quando Jeú viu ela, disse: aquele que é comigo lançar essa maldita de alto a baixo. Ele amaldiçoou ela. Por que ela pintou? Por que Jezabel pintou? Para seduzir o homem de Deus. Para seduzir. Simboliza que o espírito da pombagira, ele tem os seus métodos. Então quando pintou,
para seduzir. Então Jeú disse: aquele que é comigo lança a maldita de alta a baixa, amaldiçoou ela. E diz a Bíblia que quando ela caiu, a Bíblia fala que os cães comeram a sua carne, mas aonde estava pintado eles não tocaram. Tá vendo? Porque nem a carne onde tinha pintura valia. Então pintura é pecado, pessoas que usam uso de joias estão adorando ao Deus Beuzebu, que é Satanás. Pastor, mas eu só uso. Não, tá errado. Você não pode usar esse tipo de coisa. E também as pessoas que são viciadas em qualquer tipo de jogo ou bebida cometem pecado. Fica aí essa palavra, que Deus possa te abençoar, que possa servir de firmeza e alívio espiritual para a tua vida. E lembrando, hein? Você pode até questionar, reclamar, e você pode até falar: isso não é de Deus, mas está dentro da Bíblia. Então questione com Deus, mas lembre de uma coisa: estou tentando tirar sua alma do inferno. Mas se você quiser continuar ouvindo seu pastor mundano e praticando a prática mundana, desobedecendo a voz de Deus, você perecerá no inferno juntamente com seu líder que não ensina a verdade. Que Deus abençoe, fique na paz em nome de Jesus.